Mas hoje eu gostaria de ler com os irmãos em Marcos capítulo de número 10, do versículo 17 a seguir. A Bíblia fala aqui a respeito de um jovem rico, um mancebo que possuía muitos bens, muitas propriedades. E a Bíblia diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe disse, ou lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos deixar um pouquinho nesse versículo, eu quero explicar algo para vocês. Veja bem, a princípio o moço parecia estar preocupado com a vida eterna. E ele chega para Jesus todo humilde, porque ele chega, a Bíblia diz que ele se ajoelhou, ou seja, ele se prostrou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha, irmão, o que se parece é que o moço estava interessado em alcançar a vida eterna. Quando ele faz essa pergunta, Jesus responde. Olha para você ver no verso de número 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Perguntou para ele. E em seguida ele dá a resposta: ninguém há bom, senão um que é Deus. Deus aqui é colocado como o único bom no planeta Terra. Até Jesus, ele não admitiu de ser chamado bom. Por isso que ele perguntou para aquele jovem: por que me chamas bom? Por quê? Porque na resposta de Jesus, ninguém há bom senão um que é Deus, Jesus estava dizendo, só Deus é bom no sentido absoluto. A sua bondade, a sua generosidade não tem limites. Jesus estava apontando para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus disse, ninguém há bom, senão um que é Deus. E aí Jesus responde a pergunta do moço. No verso de número 19, olha o que está escrito. Jesus pergunta para ele: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudará alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Jesus, de uma forma resumida, fala de alguns dos mandamentos para esse moço. Olha no verso seguinte. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ou seja, parecia que o moço era extremamente religioso, estava fazendo tudo certinho, estava obedecendo na íntegra a palavra. Mas aí Jesus olha para o coração dele e diz: ih, rapaz, tu está apegado em bens materiais. Seu coraçãozinho está preso. E eu vou ter que te dizer, o que me chama a atenção, que Jesus, mesmo amando o pecador, mas ele não deixa de falar a verdade. Quem ama o amigo, vê o amigo errado, com amor, mas fala a palavra. A Bíblia diz, e Jesus olhando para ele, o amou. Mas não é porque você ama que você vai deixar de falar a verdade para a pessoa. Jesus olha para o moço e ele diz: olha, eu te amo tanto, mas eu vou ter que te falar a verdade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa.
desprendimento. Sabe por quê? Jesus disse: vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí você vem e segue-me. Olha aí, Jesus viu que o coração daquele jovem estava preso aos seus bens materiais. Quantas vezes eu e você, nós estamos assim, quedados às coisas materiais, os olhos fixos em coisas materiais, coisas banais dessa vida, susceptiva, transitória, passageira. A aparência desse mundo, diz a Bíblia, que passa. A gente está preso. Aí Jesus olha, não deixa de amar o moço. Ele ama, mas ele não omite de falar-lhe a verdade. Aí quando o moço ouviu, o que ele faz? Ele sai, ó. Mas ele, você vê, Jesus o amou e falou a verdade para ele. Só que ele, materialista, né? Materialista, mas ele contrariado. O que é contrariado? Triste, tédio, ficou desgostoso, ressentido. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se alegre, feliz, graças a Deus. Jesus falou comigo. Irmão, era Jesus falando com ele. Ele saiu triste. Por quê? Porque ele possuía muitas propriedades. Tem uma tradução que diz, porque ele possuía muitos bens. Ou seja, o apego às coisas materiais nos afasta de Deus. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6:33, antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Coisas materiais, coisas que nos é de mistério nesta vida, Deus nos dará graciosamente. Por quê? Quando você busca, quando você prioriza o reino de Deus, ele não priorizou. Quando ouviu a palavra de Jesus, desprende do mundo material. Vai, vende tudo quanto tem. Aí eu acho que ele começou a fazer as contas, né? Vender tudo quanto que eu tenho. Nossa, eu tenho isso, eu tenho aquela fazenda, eu tenho uma propriedade. Ele começou a somar, matemático. Aí começou, pronto, falou, não dá, é muita, eu vou ter que vender tudo. Não dá para vender. E ele saiu triste. Quando Deus falar com você na igreja, não sai triste não. Sai feliz. Isso é prova de que Ele te ama. Quantos entenderam essa palavra? Fecha os teus olhos. Vamos orar ao Senhor.